Aleluia. Amém? Amém, amados? Amém. Graça e paz. Nós vivemos essa semana passada a Páscoa de Yahvé, a Páscoa do Senhor. Como nós vimos no calendário hebraico, esse ano coincidiu com a morte de Cristo, que seria dia 19 do nosso calendário, no dia 14 do calendário bíblico, do mês de Nisan. Porque a palavra é muito clara quando ela diz que no 10º dia você vai pegar o cordeiro, que é perfeito, que não tem nenhuma mácula, nenhum defeito, e vai prender ele, vai trazer para dentro de casa, ou seja, vai cevar ele. E no 14º dia do mês de Nisan, ao entardecer, você matará o cordeiro. E a ordem era: pegue o sangue e passe nas vergas e nos portal da porta da casa, para que o anjo da morte não mate. Então 10 pragas houveram no Egito, e a 10ª era a morte dos primogênitos, ou seja, a morte do homem, que era o ser perfeito segundo os egípcios, era o grande Deus do Egito. Então nós vimos que Cristo não morreu numa sexta-feira, como se falou numa sexta. Cristo morreu no 14º dia do mês de Nisan. E o 14º dia vai dar em qualquer dia do mês, qualquer dia da semana, quer dizer, sempre no dia 14 do mês de Nisan. Então é que nem o nosso aniversário. Outra coisa, nós vimos a semana passada as 3 dimensões da Páscoa. Então, se nós não entendermos o que é Páscoa, que é a passagem por cima, que é nos tirar da escravidão, foi como Jesus fez por nós. Ele morreu por nós e desta maneira Ele nos tirou. A ira de Deus passou por cima de nós através do sangue de Jesus Cristo. Isso tudo, então, é Páscoa. E nós precisamos entender. Se nós não entendermos isso, nós não vamos entender o plano da salvação. E aí simplesmente, como muitos têm feito, apenas trocamos de religião e nos tornamos religiosos, como foram os inimigos de Cristo na época, os escribas, fariseus, saduceus, aqueles eus todos, infelizmente. Então, hoje nós queremos falar, praticamente continuar a ministração, vamos falar sobre a sombra da cruz, esse acraseado, ou seja, estando à sombra da cruz. E diz a palavra em Gálatas 6:14 o seguinte: quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Amém? Pai, nós te louvamos por esse momento e pedimos que o teu soberano Espírito Santo nos dirija, nos abençoe, nos dê a graça maravilhosa de entendermos a tua palavra. E desta forma, nós possamos colocá-la em prática e sermos não ouvintes negligentes, como diz a tua palavra, mas operosos praticantes. E realmente nós sejamos instrumentos para a mudança da nossa sociedade, em nome de Jesus. Amém. Amém? Se nós formos ver os evangelhos, nós vamos ver que cada dia que Jesus viveu sobre a face da terra, ele viveu envolvido por uma sombra que representava. Ele estava debaixo de uma sombra, e essa sombra representava, quer ver, vergonha para alguns. E representava também medo para muitos e ofensa para todos. Se nós formos ver a palavra de Deus, nós vamos ver que Jesus, ele de bom grado, ou seja, voluntariamente, aceitou a sua missão. Porque ele sabia que depois da vergonha da cruz, do medo que ele realmente sentiu no Getsemane, ele disse: se possível, afasta de mim esse cálice, mas não seja o que eu quero, e sim
o que tu queres. Então, do medo, da ofensa, e ele foi ofendido mesmo, foi cuspido, sua barba foi arrancada, ele sofreu muito, e da dor viria, depois de tudo isso, da vergonha, do medo, da ofensa e da dor, viria a glória e o gozo da mais retumbante vitória. Posso ouvir um amém? Amém. Então, Jesus, queridos, ele é, e a Bíblia declara em Apocalipse 13:8, que ele é o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Por que diz que ele foi morto desde a fundação do mundo, se ele só foi morto ali em Jerusalém, naquele tempo, na faixa do ano 4000 praticamente? Por quê? Porque para Deus não há passado nem futuro, mas um eterno presente. O que aconteceu? Quando Deus formou o homem, Deus já sabia que o homem pecaria, e ele já tinha o plano de Cristo. Para Deus, Cristo já tinha sido morto desde antes da fundação do mundo. Só para nós entendermos um pouco. Então, Jesus viveu 3 anos em companhia de seus discípulos, 3 anos e um pouco. Mas a primeira vez que a Bíblia relata que ele sentou somente com os seus discípulos para lhes falar algo de grande valor, o que ele ensinou? A cruz. E ali Marcos 8:31 vai dizer assim, e começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem, ou seja, ele mesmo, Jesus, padecesse muito, e que fosse rejeitado pelos anciãos, escribas, fariseus, sacerdotes, e príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas depois de 3 dias ressuscitaria. Mais uma vez, nós voltamos à questão da Páscoa. Jesus não tem como ter morrido numa sexta-feira, segundo a tradição, porque se ele morreu numa sexta e ressuscitou à noite de sábado para domingo, ele é um mentiroso, porque o único sinal que ele disse, que deu aos fariseus de que ele era Deus, de que ele era o Filho de Deus, foi que o sinal de Jonas, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites, 72 horas, no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará no ventre da terra, ou seja, enterrado. Então, ele disse que depois de 3 dias ele ressuscitaria. Então, por 3 anos, Jesus ensinou muitas coisas às multidões. Ensinou por parábolas, curou, operou vários milagres, multiplicou pães por 2 vezes. Mas quando finalmente ele sentou-se com os discípulos, o assunto foi a cruz. Quando os discípulos começaram a compreender que Jesus era o Messias, que Jesus era o Filho de Deus, ele introduziu o assunto da cruz. No começo da caminhada, quando ele começou a chamar os discípulos, os próprios discípulos não estavam seguros de que realmente Jesus era o Cristo. Não estavam seguros da identidade de Jesus. Então, será que é ele? Será que não é? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas quando, naquele dia marcante, que Pedro declarou, olhou para Jesus e declarou o seguinte, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ou seja, quando os discípulos tiveram certeza que Jesus era o Filho de Deus, então após essa declaração de Pedro, Jesus pôde então se declarar aos seus discípulos. Ou seja, eles já estavam maduros para ouvir o porquê Jesus veio à terra. É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciões, principais sacerdotes, pelos escribas, seja morto e no 3º dia ressuscite. Outra passagem de Lucas 9:22. Então, cada dia vivido por Jesus no planeta Terra foi vivido à sombra da cruz. Jesus sabia o porquê ele estava aqui. E queridos, desde que Jesus ressuscitou dos mortos, ao sair daquele túmulo, 3 dias depois da sua morte, todos os homens, seres humanos, incluindo você e eu,
quer tenhamos consciência disto ou não, nós vivemos à sombra daquela cruz. Amém? Amém. Mesma coisa. Quando nós estudamos diferentes ideologias, políticas diferentes, religiões do mundo todo, é interessante observar que todas essas ideologias, todas essas políticas, todas essas religiões têm um símbolo que as identificam, que dizem qual é a crença, que dizem qual é a causa dessa ideologia, religião ou política. E nós não podemos negar, como cristãos, que o único e universal símbolo do cristianismo é, sem dúvida, a cruz. Mas a cruz não é apenas o símbolo da vida cristã. A cruz é o segredo da vida cristã. Mas como é que nós podemos ter a cruz como símbolo, se biblicamente falando a cruz é símbolo de maldição? Então, quando nós falamos cruz, nós não falamos daquele um pau na vertical e um pau na horizontal. Não estamos falando daquele objeto. Nós estamos falando da obra que Cristo consumou, do seu sacrifício em nosso favor, da sua crucificação em nosso favor, do derramamento de todo o seu sangue, cada gota de sangue do seu corpo em nosso favor. Ou seja, nós falamos da obra da cruz e não de um objeto. Tanto é que não temos uma cruz dentro do templo. Por quê? O símbolo que é a cruz não é o objeto, mas o que Cristo fez. Que nós entendamos então isso. Se nós, queridos, formos ver as ideologias, nós podemos dizer que o nazismo, ele existe ou pode existir sem a suástica. Todo mundo já viu a suástica nazista, né? Então, o nazismo pode existir sem aquela suástica. O judaísmo, ele pode existir sem a estrela de Davi. Todas as religiões podem existir sem os seus símbolos. Mas não pode haver o cristianismo sem a cruz. Porque tudo no cristianismo é centralizado na cruz, é centralizado na obra que Cristo fez na cruz, a tal ponto que chegou que ele disse: está consumado. Se nós tivermos um cristianismo sem cruz, e infelizmente é o que está sendo pregado por aí, ou seja, o cristianismo light, por que você vai sofrer? Por que não existe isso? Você não precisa mais disso. Não existe lutas. Jesus já lutou por nós, Jesus já venceu. Agora é só bênçãos. Será? Tanto é que nós cantamos aquela canção, até poderíamos trocar. Se o dia mau chegar, não é. Quando o dia mau chegar? Porque ele vai chegar. O que é o dia mau? Uma doença, uma luta, uma perda. Tudo isso é o dia mau. Como nós reagiremos no dia mau? Se nós nos centrarmos na cruz, nós vamos passar pelo dia mau. Porque a Bíblia é clara em Mateus 6,33, que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas são acrescentadas. Que coisas? Todas que precisamos. Porque o dia mau vai chegar. Se nós estivermos centrados aqui, certamente nós passaremos, não sem um ferimento, não, quem sabe, sem uma tristeza, mas passaremos. E daremos glória, como diz uma canção, do outro lado do Jordão, daremos glória a Deus, do outro lado do rio, daremos glórias a Deus. Por isso, queridos, nós, todos nós, seguidores de Cristo, ou seja, cristãos, que devem ser a reprodução de Cristo no seu caráter e em sua missão, precisamos entender o fato de que devemos viver à sombra da cruz, edificando nossa vida sobre a verdade da cruz. Nós vamos ver algumas coisas sobre isso. Uma das verdades da cruz é crucificando a nossa carne. Como até estava falando com o seu Carlos ontem.
Se o pecado fosse ruim, ninguém cometia. O pecado no começo ele é muito gostoso. Como eu costumo dizer, o pecado é uma bala de mel recheada de fel. No começo ele é doce, mas depois ele traz as consequências. Se nós mortificarmos as obras da carne, nós vamos viver o quê? Numa outra dimensão, não dando vazão, não entregando o nosso corpo aos deleites, às benesses que o mundo nos chama. Essa é uma das coisas, porque edificando a nossa vida sobre a verdade da cruz. E a cruz nos fala de morte, nos fala de entrega, nos fala de obediência, nos fala que venha o seu reino e seja feita a sua vontade. Foi o que Cristo disse: se possível, afasta de mim, mas não se faça a minha, mas a sua. Então, queridos, qual a razão para tanta ênfase à cruz? Se milhares de judeus também foram crucificados, e até diz a história que faltou madeira naquele tempo no Império Romano para crucificar tanta gente. Se milhares e milhares de judeus foram crucificados, por que então dar tanta ênfase à cruz? Simplesmente por causa de uma grande declaração feita por Paulo, que nós já vimos. Quanto a mim, que eu jamais me glorie. Eu sou crente, tem até uma canção que diz, né? Eu vou para o céu. Entre eles, você que se vire, eu estou indo para o céu. Você que se lixe. Que eu jamais me glorie. Eu sou filho de Deus, o resto que se exploda. E até não vou dizer o nome, mas ontem estava no jornal, né? É o 2º ano na Feira do Livro, que um livro está bombando. Que o mundo ou seja, que se lixe o resto, eu estou na boa. É o livro mais vendido que tem. Depois até você puder olhar no Diário de Santa Maria, ali você vai ver o nome do livro, que eu não posso falar aqui. Então, quanto a mim, que eu jamais me glorie a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual o mundo foi crucificado para mim. É bom o mundo? É gostoso o mundo? É. Mas ele foi o quê? E crucificação fala de morte. Eu para o mundo e o mundo para mim. Não existimos mais um para o outro. Por que as pessoas, elas estão cheias de depressão, estão cheias de saudade disso, daquilo? Porque elas ainda vivem olhando para o mundo. Elas não conseguiram ainda crucificar. Elas não têm Cristo como o seu Senhor, o seu Salvador. O alvo delas ainda não é Cristo. O alvo dessas pessoas é o quê? O meu prazer. Elas estão em si mesmadas, ou seja, eu e eu. O restante. E aí são muitas desculpas, né? Eu me divorciei porque havia incompatibilidade de gênios. Me diz qual é o casal que não tem incompatibilidade de gênios. Me diz um. Todos são diferentes, todos têm gênios diferentes. Então essa é a desculpa mais esfarrapada que tem, é um divórcio, uma separação por incompatibilidade. Então Paulo tinha muito do que se gloriar. Paulo era mestre de mestres, hoje seria o quê? Pós-PhD, ou seja, doutor. Então ele tinha que se gloriar. Mas ele disse que uma única coisa era motivo de orgulho. Única coisa era motivo de prazer, que era a glória para ele. O que era? A cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E é interessante, se nós formos ver a história de Paulo, nós vamos ver que Paulo, ele foi surrado, ele foi apedrejado, ele foi dado por morto, ou seja, ele naufragou, teve vezes que ele desesperou da vida, e mesmo assim ele diz o quê? Pequena tribulação. Será que nós na pele de Paulo já não teríamos nos... Quem sabe? Mas Paulo tinha o quê?
o foco na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, que fala de renúncia, que fala de morte, que fala de separação. Se nós tivéssemos vivido há 2000 anos atrás, ou seja, no tempo de Jesus, ou posterior a Jesus, ali 2000 anos atrás, nós compreenderíamos a extensão exata do que Paulo disse. Porque naquela época haviam 3 culturas principais, que era a cultura judaica, a cultura romana e a cultura grega. Para os romanos, a cruz era uma ofensa grosseira. Cícero, um historiador que viveu entre 106 até 46 a.C., que era um dos maiores oradores romanos, ele disse: até a simples palavra cruz deve permanecer longe, não apenas dos lábios dos cidadãos romanos, mas também de seus pensamentos, de seus olhos e de seus ouvidos. Um cidadão romano, querido, nos dias bíblicos, não permitiria que seus filhos presenciassem uma crucificação. Nem mesmo conversaria sobre o assunto, sobre a crucificação com seus filhos. Porque era uma forma grosseira, vergonhosa, que uma pessoa poderia morrer. Era a mais grosseira e vergonhosa maneira que uma pessoa poderia morrer. Mas o que diz a palavra? Para os judeus era uma maldição, queridos. Eles tinham como a cruz uma maldição. Os romanos era uma grosseria, não se falava disso. E para os judeus era uma maldição. Porque maldito o que for pendurado no madeiro. Só os malditos, o que não prestava, a escória, aquele que não tinha mais jeito, então era crucificado. Então, não era fácil pregar o Evangelho naquele tempo. E para um grego era muito pior. Dizer a um grego que Deus veio à terra, porque para o grego eram muitos deuses que estavam no panteão, ou seja, estavam lá, e os deuses eram parecidos com os homens, eles tinham tudo. Se fosse uma deusa mulher, ela tinha menopausa, ela tinha TPM, ou seja, era uma coisa estranha. Um dia o Deus estava bem, outro dia não estava bem. Então, dizer que Deus veio à terra e que veio em forma de homem era quase impossível para um grego compreender. Mas dizer que Deus se fez carne e morreu numa cruz era fazer um grego rir. Ele diria assim: você deve estar brincando, isso é uma tolice, não tem lógica, não faz sentido. Mas apesar de tudo isso, Paulo diz o seguinte: nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus, é loucura e loucura para os gregos. É esse Jesus que Paulo pregava, que Paulo vivia, e que nós hoje precisamos da mesma maneira sermos o quê? Imitadores de Paulo, como ele disse, porque ele era imitador de Cristo. Então, queridos, se nós formos ver uma coisa, Jesus, ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. E só há uma maneira, só houve uma maneira, só tinha uma maneira de ele nos dar vida, entregando a sua própria vida. Por quê? Porque nós estávamos mortos em nossos pecados e em nossos delitos. Tudo terminou nisso. Então, queridos, toda a minha existência é vivida à sombra da cruz. Foi o que Paulo disse. Toda a minha vida, toda a minha existência é vivida à sombra da cruz. Ele disse o seguinte: tudo do que me orgulho, tudo em que me glorio, tudo que me dá prazer é a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje, em pleno século 21, nesse dia 28 de abril de 2000, não 14, mas 19,
Eu quero dizer-lhes algo. Se hoje você tomar a maior decisão da sua vida, qual é ela? Viver a partir de agora a sombra da cruz. 4 coisas se tornarão verdades em sua vida. Primeira verdade: viverá uma vida de louvor. Mas é uma vida de louvor. O que diz a palavra? Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha bem, se nós formos ver para isso daqui, nós vamos ver o seguinte, Paulo não disse, eu me glorio numa cruz. Ele também não disse, eu me glorio na cruz. Mas ele disse o quê? Ele disse, eu me glorio na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E fechou. Paulo diz isso, porque quem morreu naquela cruz foi Jesus, o Filho de Deus. Quem morreu naquela cruz foi o Messias, o Salvador do mundo. Amém? Amém. Paulo quer dizer o seguinte, guarde isso, que ele quer dizer, quando você descobre quem morreu naquela cruz, e descobre por que ele foi crucificado naquela cruz, você tem de viver uma vida de louvor. Nada mais pode nos abalar, queridos. A palavra é muito clara. Primeiro ela diz assim, tudo quanto você quer, sejam conhecidas as vossas necessidades, ansiedade, seja o que for, em oração perante Deus. E aí diz o quê? Em tudo dai graças. Louvor. Pense numa pessoa. Eu vi uma senhora, foi essa semana. Aí quando ela disse a idade dela, que eu estava para uma secretária que ia fazer a ficha dela, ela disse 54 anos. Eu disse, meu Deus, essa mulher tem uns 80, não tem 54. Por que eu estou só dizendo, cara, não sei se é o caso dela, porque quando nós não levamos uma vida de louvor, que a nossa pele vai, nós com poucos anos já transparece que nós temos um caminhão de anos a mais, porque mágoa, rancor, reclamação, ira, faz com que nós envelheçamos muito mais rápido. O louvor, ele é um bálsamo. O louvor, ele substitui a natura e muito, viu? Ele deixa a pele limpa, sedosa. Amém. O louvor. Então, queridos, natura só pode ser qualquer outro. Então, se nós levarmos essa vida de louvor, e como eu disse, milhares de judeus morreram na cruz, mas morreram por causa deles mesmos, por causa dos seus delitos, por causa dos seus próprios erros. Mas o judeu chamado Jesus morreu naquela cruz pelo mundo. Ele morreu naquela cruz por você e por mim. E isso, queridos, nos fala o seguinte, nos diz o seguinte, guarde isso. Não importam as circunstâncias nas quais estejamos vivendo. Não interessa. Você não sabe a vida. Não importa. Não importam as batalhas que estejamos travando em nossa vida. Interessa o tamanho da luta. Podemos estar enfrentando desemprego. E talvez nós estejamos lutando contra um câncer ou uma doença terminal. Quem sabe uma dificuldade de relacionamento conjugal. Ou talvez estejamos enfrentando uma separação pela perda de um ente querido. Como eu disse, não importa o que estejamos passando, se vivemos à sombra da cruz, não há motivo para levantarmos cada dia da cama, olhar para o céu e louvar a Deus. Posso ouvir um amém? Amém.
Não interessa, não importa. E, queridos, quantos testemunhos temos visto? Hoje, com as redes sociais, eles se disseminam mais rápido, de pessoas morrendo. E essas pessoas mesmo morrendo, não morrendo por 100 e poucos anos, não, por uma doença. E essas pessoas consolando os outros. Por quê? Vivem uma vida de louvor. Então, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só depende de nós. Deus já amou. Deus já deu o seu Filho unigênito. Aí vem a nossa parte, para que todo aquele que nele crê não pereça. E, queridos, o que nós buscamos tratar e tratamos com todo carinho, esse corpo, isso vai virar pó. Até tem um médico declarando que acontece no primeiro dia, no segundo dia, no 15º dia já saiu toda a carne dos ossos, já se foi. E nós tratamos tão bem e deixamos de tratar o nosso espírito, que é eterno, aquele que vai viver eternamente com Deus, ou o nosso verdadeiro ser. Somos um espírito, temos uma alma e vivemos num corpo. Então nós temos que tratar muito mais do nosso espírito do que a nossa carne. Então Deus nos amou tanto, a ponto de enviar o seu Filho ao mundo para morrer por você e por mim. Então, queridos, é uma decisão nossa viver uma vida de louvor. Ah, mas eu sou tão novinho e estou morrendo. Glória a Deus. Morre apenas a sua carne. Você simplesmente, porque morte não é deixar de existir, morte é separação. A morte física é a separação do espírito, alma, do corpo. O bravo é a segunda morte, se nós chegarmos a ela. Porque aí sim, essa aí é a separação eterna de Deus. E não tem coisa pior não. Lhes digo isso, não tem coisa pior. Então, a segunda verdade que nós podemos ver, a primeira qual é que foi? Viver uma vida de louvor. A segunda verdade é essa aqui, ó. Se você tomar a decisão de viver sua vida sob a sombra da cruz, viverá uma vida de propósito, ou com propósito. Porque quantas pessoas simplesmente é mais ou menos a concretização daquela música do Raul Seixas, lá de 70 e poucos. De boca aberta, esperando a morte chegar, sem nenhum propósito. Tá, mas estou vivendo, correndo, que corre um mês por 30 dias, que chega o salário no fim do mês, porque qual é o propósito? Então, queridos, esse é. Porque se há algo que a cruz nos diz, é que há um propósito. Deus tinha um propósito para a cruz. Diga, Deus tinha. Agora veja bem, a cruz tem um propósito para cada um de nós. Se nós chegarmos a estudar a Bíblia realmente, nós vamos ver que ali Atos vai dizer o seguinte, ó. Este homem, falando de Jesus, lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. Ou seja, Deus tinha um propósito e já sabia disso há muito tempo. Jesus não foi à cruz simplesmente porque os judeus não quiseram e aí entregaram não quiseram que ele vivesse, e entregaram para os romanos e os romanos crucificaram. Não. Tanto é que o próprio Jesus disse, se não me engano, a Pilatos, que eu só vou porque eu quero. Porque se eu não quisesse, eu não ia não. Meu pai enviaria até 12 legiões de anjos para me salvar. 12 legiões, 6 vezes 12 dá 72 mil. Rapidinho. Então,
Um propósito e pré-conhecimento de Deus. Então, Deus tinha um propósito específico ao enviar seu Filho para morrer na cruz. Deus tem um propósito específico para mim e para você naquela cruz. Sim. E quando Jesus morreu naquela cruz, Deus provou o seu amor por mim e por você. E no processo de crucificação, Deus definiu o que de fato é amor. É interessante. O mundo examina, nós examinamos os jornais, vamos dizer o mundo examina os jornais, o mundo olha a televisão, ouve rádio, ele vê as mídias sociais todas e se depara com violência, assassinatos, tragédias, terremotos, tsunamis, secas, fome, abuso de crianças, de mulheres, feminicídio, praga, corrupção, devastação. E então o mundo pergunta o quê? Onde está o amor de Deus em meio a tudo isso? O mundo pergunta onde está o amor de Deus e não consegue encontrá-lo. Por quê? Porque busca no lugar errado. A resposta de Deus para o questionamento do mundo foi que a cruz de Jesus Cristo resolve de uma vez por todas a questão se Deus nos ama ou não. E se Deus é ou não um Deus de amor. 1 de João 4, verso 10 diz assim, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação, como pagamento pelos nossos pecados. Isso é amor. E Romanos 5,8 que diz assim, mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando nós ainda éramos pecadores. Ninguém, queridos, ninguém foi salvo porque Deus olhou assim e disse, mas como é bonitinha essa pessoa, tão boazinha, vou salvar ela. Nenhum de nós, nenhum ser humano presta. Mas Deus demonstrou o seu amor em que Cristo morreu por nós, em nosso favor, quando nós ainda éramos pecadores. Quando nós olhamos para a cruz, não há outra explicação para o fato de Jesus ter morrido nela, a não ser o amor de Deus por nós. Jesus ter morrido naquela cruz por nós era a maior demonstração de amor. Por isso, queridos, o propósito de minha vida deve ser edificado e definido pelo amor. E é interessante, se nós entendêssemos isso, e entendêssemos também a palavra que diz, de graça recebeste, e nós recebemos a salvação de graça dai. Deus demonstrou amor por nós naquela cruz. Nós devemos viver a nossa vida baseada no amor, não nesse amor. Me falta até a palavra para dizer que é uma coisa que o mundo fala. Vamos fazer amor, Isso não é amor. Não é mesmo. Pode ser tudo, menos o amor. O amor não há de ciúme, o amor não se estabelece, o amor ele entrega ao invés de querer, seja o amor. Não é isso que o mundo diz. Então, queridos, os 2 maiores mandamentos que Jesus resumiu, os 2 maiores mandamentos, está ali. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Então, será? Não vamos nem falar do primeiro, mas do segundo, nós temos que cumprir. Esses 2 mandamentos nos garantem que
Jesus morreu na cruz por nós, porque Ele nos ama. E Deus Pai permitiu a morte de Jesus, porque Papai nos ama. Posso ouvir um amém? Amém. Não há outra coisa. Isso, querido, nos diz o seguinte: que nossa vida deve ser vivida no propósito e para o propósito do amor. E no amor nós nos entregamos. Quantas vezes, até mesmo toca o telefone e diz: não vou atender coisa nenhuma, não interessa quem seja, eu estou descansando. Então, Jesus morreu por você, para que você viva para Ele. E, queridos, cristão, reprodução de Cristo, pequenos cristos. O que Cristo fez? Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nós temos sido. 2 Coríntios 2,15 diz assim, Cristo morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais, para quê? Para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Eu só vivo para Deus, eu só me reporto a Deus, eu só obedeço se Deus falar. Queridos, Deus fala, e nós vimos até na semana retrasada, se não me engano, que eu nem terminei aquela mensagem. Deus fala através do quê? Das autoridades, do cumprimento da lei. Porque senão nos tornamos o quê? O super cristão. Não, o meu negócio é só com... Mas como é que nós morremos para nós mesmos? E como é que nós amamos a Deus? Amando o nosso próximo. Fazendo o que Cristo fez. Então, queridos, a razão por que Jesus morreu por você e por mim foi para darmos um propósito maior do que nós mesmos. Foi para darmos um propósito maior que a nossa própria vida. Cada pessoa está numa dessas duas condições aqui, ou vive para si mesmo, ou vive para Jesus. Não tem outra. É a mesma coisa, ou adora a Deus ou adora o diabo, ou serve a Deus ou serve ao diabo. Não tem um meio termo. Alguns dizem: não, esse negócio de batalha espiritual eu não me envolvo. Por quê? Porque eu não quero briga. Nós já nascemos em meio à guerra. Ou vivemos para nós, ou vivemos para Jesus. Ou você vive para si mesmo, para o que você quer, para os seus desejos, para adquirir, para ter coisas, ou vive para Jesus. E quando você vive a sua vida à sombra da cruz, você vive uma vida de propósito. Tudo tem a ver com Jesus e não comigo. Diga assim: tudo tem a ver com Jesus e não comigo. Pronto. Nós mudamos o nosso modo de ser, nós mudamos o nosso modo de tratar com as pessoas. E Paulo diz mais: se eu vivo à sombra da cruz, não somente vivo uma vida de louvor, uma vida de propósito, mas também vivo uma vida de poder. E aqui está a terceira verdade: viverei uma vida de poder. Quando você aceita a Jesus como Senhor e Salvador, há um poder que entra em sua vida. Poder esse que é maior do que o poder nuclear, maior que o poder militar, maior que o poder político, maior que o poder elétrico, maior que o poder financeiro. Aqui está o poder do qual Paulo fala. O que Paulo diz? Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual o mundo foi crucificado para mim. Isso quer dizer que quando Jesus foi crucificado, Deus assegurou-se de que o mundo também fosse crucificado naquela cruz.
onde tudo o que este mundo tem, que pode nos arrastar, que pode nos escravizar, foi crucificado na cruz. Mas por que isso é importante? Porque se nós vivemos à sombra da cruz, temos o poder de fazer algo que ninguém neste planeta tem poder para fazer. Qual é o que nós fazemos que eles não podem? Nós temos o poder para vencer o mundo. Nós temos o poder para vencer o pecado. Nós temos o poder para vencer a tentação. E continua, nós temos o poder para vencer a carne. Porque carne não se converte, ela tem que ser mortificada a cada dia, porque senão ela grita e grita alto. Nós temos o poder para vencer o diabo. Vamos tornar esse assunto mais prático, mas para que entendamos. Eu creio que cada pessoa, isso é certo, cada pessoa tem uma fraqueza. Chamemos de mau hábito, chamemos de fraqueza, chamemos de tentação, pecado a vencer, chamemos do que quisermos ou como quisermos. Cada pessoa tem pelo menos uma batalha espiritual que ela trava todos os dias. Para alguns pode ser lascívia, para outros pode ser ambição, para outros pode ser inveja, preocupação, ansiedade, pornografia, temperamento explosivo, raiva, mágoa ou amargura. Com pelo menos uma dessas coisas, nós travamos uma batalha cruel todos os dias. Por exemplo, quantas pessoas fazem uma lista no primeiro dia do ano? Mas já começam a quebrá-la no segundo dia. Às vezes no primeiro mesmo. Não vou comer aquele bolo gostoso, de chocolate, seja do que for. Mas não vou falar mal de ninguém. E fala. Não vou me preocupar com o dinheiro. E se preocupa. Na próxima vez que você enfrentar aquela tentação, a próxima vez que você se sentir impelido a cometer aquele pecado, eu gostaria de sugerir uma coisa. Antes de você ultrapassar a linha, antes de que você decida dar aquele salto, pare por 10 segundos. Se tiver relógio, olhe para o relógio e foque em Jesus Cristo morrendo naquela cruz por 10 segundos. E enquanto você foca em Jesus na cruz, concentre-se em 3 coisas. Primeira coisa, quem está naquela cruz? Segunda coisa, por que ele está naquela cruz? E terceira coisa, o que a cruz fez por mim? Romanos capítulo 6 diz que nós fomos crucificados com ele e também morremos com ele. Então, se eu ver que Jesus está na cruz, eu estou com ele. Quem é que está naquela cruz? Sou eu. E o que a cruz fez por mim? Me libertou. Se você fizer isso, certamente você vai descobrir o seguinte, será inteiramente impossível você fazer o que estava pensando fazer. Será inteiramente impossível dizer o que você estava para dizer. Nem que a palavra fique ali na ponta da língua para sair. Segura ela por 10 segundos e olha para a cruz. Quem está lá? Por que ele está lá? E o que ela fez por mim? Outra coisa, será impossível você ver o que você estava para ver. Aquela página, aquela foto, aquela cena. Outra coisa, será inteiramente impossível você ouvir o que você estava para ouvir. E também será inteiramente impossível você tocar o que você estava para tocar. E eu garanto que você não se permitirá entrar naquela área que você sabe que jamais deveria entrar.
você não conseguirá fazer o que não deveria fazer, ouvir o que não deveria ouvir, ver o que não deveria ver, tocar o que não deveria tocar e dizer o que não deveria dizer. Por quê? Porque será impossível ter a mente naquela cruz e nessas coisas ao mesmo tempo. Por isso que nós temos que nos encher dia após dia da palavra de Deus. Porque se nós nos enchermos das coisas do mundo, o que virá na nossa mente não vai ser a cruz. Por isso Paulo diz que para ele o mundo foi crucificado. E há tal poder na cruz que ela mata e dá vida ao mesmo tempo. Cruz mata e dá vida ao mesmo tempo. O que isso quer dizer? Vamos ver o que ela mata. A cruz mata o prazer do pecado. A cruz mata o encanto da tentação. A tentação é encantadora. E a cruz mata o prazer de fazer o que é errado. E aí nós vamos ver o outro lado da vida. Vida como? A cruz dá vida ao desejo de ser santo. A cruz dá vida ao desejo de ser piedoso. E a cruz dá vida ao desejo de ser justo. E também a cruz dá vida ao desejo de ser obediente. Esse é o poder, queridos. Esse é o poder que vem sobre todo aquele que vive à sombra da cruz. Quando você realmente entende quem estava naquela cruz, o porquê ele estava na cruz, e o que a cruz fez por você, todo o seu ser dirá: não quero fazer nada que o crucifique novamente. Porque o que diz ali em Hebreus capítulo 6, se não me engano a partir do verso 4, é impossível que sejam restaurados aqueles que uma vez foram iluminados, provaram a boa palavra de Deus, o mundo vindouro, aí vai dando tudo aquilo que a pessoa experimentou, e outra vez recaiu, pecou novamente, permaneceu no pecado. Por que é impossível restaurá-los novamente? É o que está aqui, ó. Porque eles estão crucificando a Cristo novamente, expondo ele à vergonha do mundo. Qual é a vergonha? Tu não é crente, é? Fazendo isso, sendo crente? Ou então, como Natan disse para Davi: você deste oportunidade para que os inimigos de Deus zombassem dele. Eu até acredito que quando Davi pecou com Batseba, na hora o demônio subiu ao céu assim, ó. Olha lá, Senhor. O homem segura seu coração onde ele está. Seja, é isso que acontece conosco. Então nós não pecaremos mais. Porque nós não queremos crucificar novamente a Jesus Cristo. Então nada quero fazer que ofenda Jesus, nada quero fazer que o entristeça. Porque, queridos, há poder em viver à sombra da cruz. Pois a sombra da cruz, queridos, primeira coisa, nós vivemos uma vida de louvor. Segunda coisa, nós vivemos uma vida de propósito. E a terceira coisa, vivemos uma vida de poder. E em quarto lugar, nós viveremos uma vida de paixão. Paulo continua: por meio do qual fui crucificado para mim, o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Diga assim: eu estou crucificado para o mundo. Então, quando permanecemos à sombra da cruz e realmente entendemos quem estava ali crucificado e o porquê essa pessoa estava ali crucificada, e entendemos o que a cruz fez por nós, nós submetemos a nossa vida inteiramente a Jesus, e então já crucificamos todo o mais em nossa vida. Compreendamos, queridos,
que crucificação é algo que nós não podemos fazer em nós mesmos. Alguém pode atirar-se, pode esfaquear-se, pode flagelar-se, pode afogar-se, envenenar-se, enforcar-se, mas não pode crucificar-se. Mas para ser crucificado, ela tem que pedir para alguém e dizer que está disposto a ser crucificado, ou seja, voluntariamente ela abre as suas mãos, estende os seus braços e pede que alguém lhe crave na cruz. Por isso podemos nos gloriar diariamente na cruz, porque estamos dispostos a morrer para o mundo, para a carne, para as maldições pessoais e para a vontade própria. Morrer para o nosso querer, morrer para o que pensamos, morrer para o nosso ego, morrer para as nossas ambições e submeter tudo à sombra da cruz. Ao Deus que nos amou, a Jesus que morreu por nós, ao Espírito Santo que quer nos encher. Amém? Somente quando fizermos isso é que de fato encontramos a paixão de nossa vida. E queridos, Deus é tão apaixonado com a ideia de passarmos a eternidade com Ele, que enviou Jesus Cristo para morrer por nós naquela cruz. Amém. Glória a Deus. Jesus estava tão apaixonado com a ideia de que nossos pecados seriam perdoados e que passaríamos a eternidade com Ele, que voluntariamente entregou a sua vida por nós naquela cruz. Ele abriu os seus braços, se entregando por nós. A verdade do fato é a seguinte, você somente se dispõe a dar a sua vida por quem ou pelo que verdadeiramente você está apaixonado. Eu posso morrer por meu filho, pela minha família, quiçá morra por meus amigos, morro pela minha pátria, pelo juramento que fizemos. Mas eu creio que você não morreria pelo seu dinheiro. Você não morreria pelo seu carro, nem pela sua casa, por suas joias ou por suas roupas. Mas eu creio que você, vivendo a sombra da cruz, você morre para o mundo e vive uma vida com propósito, naquilo que Deus lhe chamou. Amém? Se você quer salvar, se você quer saber por quem você ou pelo que você está apaixonado, descubra por quem ou pelo que você morreria. Quando olhamos para a cruz, queridos, nós sabemos que a paixão de Deus está em nós. E se verdadeiramente vivermos a sombra da cruz, provaremos a realidade de que nenhum sacrifício que Deus nos peça para fazer será demasiadamente grande. Nenhum sofrimento que Deus queira que suportemos será insuportável. Deixa eu lhes contar uma história rápida. Aconteceu ontem, não vou dizer com quem e nem onde. Mas um amigo vinha com um carro e caiu a roda. Caiu a roda do carro e logo do lado era uma ribanceira com mais de 8 metros. Não é uma grande ribanceira, mas era um barranco de 8 metros. Deus guardou o carro em cima da pista sem cair. A roda correu uns 200 metros, não pegou em ninguém, não pegou em nenhum carro. Na hora parou gente e parou um mecânico. Esse mecânico disse assim: o que você quer? Pegou o carro dele, levou para a casa dele, e nesse final de semana vai consertar e entregar pronto na segunda-feira, sem ele pedir. Pegou a esposa dele, deixou na casa, levou ele até onde ele precisava ir. E ainda no caminho aceitou a Cristo e disse que congregará a partir de agora. Aí eu disse: puxa, quebrou a roda, meu Deus! Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se quebrasse ali já essa maldição, todo aquele impropério saísse da boca, aconteceria alguma coisa? Teria que pagar
Um carro para rebocar, teria que pagar um mecânico para fazer tudo. Mas, quando vivemos a sombra da cruz, as coisas vão acontecer. Outra coisa, nenhum fardo que Deus queira que carreguemos será pesado demais. Nenhuma tarefa que Deus nos confie será impossível de ser realizada. Amém? A minha oração hoje é a seguinte, que você ande tão perto da cruz, que a sombra da cruz cubra cada área da sua vida. O Deus que criou os céus, queridos, o Deus que criou os mares, as galáxias e todo o universo, e que diz aos cientistas, é muito grande. Naquela cruz, Ele enviou uma mensagem muito clara a cada um de nós. E aí eu encerro. Vamos ver junto? Eu preferi morrer na cruz por você, a permitir que você viva sem mim. Amém? Amém. Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos, porque os teus propósitos são perfeitos, são eternos, e em Cristo Jesus eles foram consumados. Então, Pai, dá-nos a graça de que possamos viver a sombra daquela cruz, a sombra de tudo quanto Cristo fez, que não nos desviemos dos propósitos aos quais o Senhor nos chamou, e que todo o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas, nós possamos, ó Pai, deixar que o Senhor cumpra em nós, porque a porta da nossa vida sempre é aberta pelo lado de dentro. Tanto é que a tua palavra declara em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro, e com ele ceio e ele comigo. Pai, como a porta é aberta do lado de dentro, dá-nos a graça de realmente abrirmos a porta do nosso coração, da nossa vida, de todo o nosso ser, para que o Senhor possa habitar em toda a sua plenitude em nossas vidas. E desta forma, nós possamos viver uma vida de propósito, uma vida de louvor, uma vida de poder, uma vida apaixonada pelo Senhor e apaixonado por tudo quanto o Senhor tem para nós. Que nada, Pai, nos seja peso, que nada nos seja difícil demais, que nada nos tire da sua presença e muito menos nos faça murmurar, mas que tudo quanto nos aconteça, nós possamos ver a tua mão nos guiando, e nós deixamos de dar crédito ao inimigo, deixamos de dar uma super credibilidade a ele, e queríamos que tudo quanto nos acontece, como diz Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito, para aqueles, acrescentando algo, para aqueles que vivem à sombra da cruz, sabendo quem foi crucificado, o porquê foi crucificado e o que aquela crucificação trouxe à minha vida. Pai, que nós possamos ter esse entendimento de toda a obra da cruz, e desta forma vivermos para o louvor da tua glória, vivermos para implantar o teu reino na face da terra e para desfazer as obras do mal. E daremos a ti, ó Pai, sempre o louvor, a honra e a glória, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Glória a Deus.